para dar continuidade ao nosso evento, não é? Nós vamos chamar aqui, para estar aqui com a gente, o professor Maurinho, nosso querido, amado professor, um grande mestre da meliponicultura e da apicultura, e ele é um encantador, né? Ele é um apacentador de corações, apaixonados pelas abelhas, né? Professor Maurinho, muito obrigado por ter vindo, aceitado o convite desde o primeiro momento, né? Ele vai falar sobre o mundo maravilhoso e fascinante das abelhas. Bom dia, senhoras, senhores, é um prazer estar aqui. Paz ilustra o coração de cada pessoa que teve a oportunidade, a honra de nascer ou viver em terras do Brasil. Estamos aqui, o momento mais escuro da noite. Também é o momento onde se inicia a alvorada. Nós estamos na alvorada de um tempo novo, de um Brasil novo e melhor a cada instante. E a meliponicultura fez, faz e fará parte da história do Brasil. Falar de abelha é falar do amor, é falar da vida. E é disso que a gente está aqui para falar. Hoje, represento aqui a CAMP, Associação dos Criadores de Abelhas Nativas do Nordeste Paulista. E pode ter associado em qualquer lugar desse Brasil que as pessoas queiram se associar. A bandeira que carregamos é multiplicar conhecimento. Conhecimento que liberta, que transforma, que edifica. Conhecimento que constrói um mundo novo e um mundo melhor. E as abelhas fazem parte disso. Próximo. Nada resiste a uma sociedade organizada, com tecnologia e solidária. Nada resiste a isso. Então nós temos aí o exemplo das abelhas. Há 120, 130 milhões de anos estão aqui. Quando as primeiras plantas começaram a ficar raízes em terra firme, o casamento estava selado, a abelha e as prancas. E hoje a gente tem essa meliponicultura que começa a florescer, ou a reflorescer, porque ela já existia nas culturas indígenas das Américas. E daí, essa sociedade, o que falta para nós, raça humana? Imagina só, hoje os animais estão ensinando homens e mulheres a serem humanos, ou humanas. É isso. Sociedade organizada, tecnologia, organização nós temos. Falta colocá-las em prática. E parar de esperar que autoridades políticas tenham que fazer isso. Nós temos que dar o exemplo, porque a revolução começa e termina em nossos corações. Se nós queremos um mundo melhor, o apóstolo Paulo já falava, toda revolução, 90% é transpiração e 10% é inspiração. Então parar de esperar algo de uma outra camada, de políticos ou de outra comunidade, que vão fazer a nossa parte. Tecnologia. Nós temos hoje tecnologia, e muita, mas as pessoas não têm acesso. E solidariedade. É isso. O exemplo que as abelhas nos dão. Próximo. Abelhas nativas, ou abelhas sem ferrão, ou abelhas indígenas sem ferrão, não importa como queiram chamá-las. Se você tratar com respeito, ela vai te atender. Vive naquela parte ali do planeta, região tropical, subtropical. Ali nós temos em torno de 500 espécies de abelhas que vivem em sociedade. 500 espécies de abelha. Dessas 300 vivem em terras do Brasil. Olha, 300. Mais da metade estão aqui, diante dos nossos olhos. E muitos de nós passam por uma vida como miseráveis, sem sequer ter olhos para ver as abelhas. Está aí esse exemplo. E no mundo nós temos em torno de 23 mil espécies de abelhas. A maior parte das abelhas solitárias, mas igualmente importantes. E ainda esse ano, nós da CAMP estamos querendo fazer um evento onde seja para se tratar pura, única e exclusivamente das abelhas solitárias. Para que a gente possa sair no final de um dia, conhecendo o mínimo que seja, para propagar e multiplicar o conhecimento e o respeito por essas abelhas, por essas espécies. Próxima. Próxima. Já coloquei isso para vocês, né? Mais uma. Outra. As abelhas apis ocupam toda essa região de baixo aqui do planeta, ou seja, só não estão nas regiões dos polos. No resto do planeta, todos praticamente têm abelha apis. Igualmente importantes, mas nós não vamos tratar aqui nesse assunto. Mas minha paixão é a abelha.
E não vou aqui falar mal de abelha por estar no evento de policultura. Lá em cima, naquela região tropical, nós temos as abelhas solitárias, as abelhas indígenas. Mais uma? Nós vamos ter que criar abelha pelo amor ou pela dor. Não tem como fugir disso. É lei. É lei. Ou nós vamos criar por amor, porque despertamos paixão por esse animal, despertamos consciência ambiental. Ou nós vamos ter que criar pela dor. Porque na hora que nós vamos almoçar e não tiver lá o legume, a fruta, os cereais, nós vamos ter que criá-la. Então, na hora que a gente começa a criar abelha pelo amor, do que esperar o momento de falta. Se nós vamos tomar um copo de água, ali tem o trabalho abençoado e sagrado e duro das abelhas. Porque se nós acabarmos com elas, nós vamos acabar com as nascentes. A vida no planeta, como tem hoje, ela é impossível sem a presença das abelhas. Portanto, dependemos desse animal. Tudo que fizermos em prol das abelhas é pouco e não é mais do que obrigação. É dever de casa de cada um, de cada uma. Vamos parar de ficar gritando ecologismo por aí e ter atitude. Deixar de ser ecologista virtual apenas e ser um ecologista que tem atitude, que tem comprometimento com a vida. E são as pequenas coisas. Fazer uma roupa durar mais, consumir menos, comer o necessário, não desperdiçar. Se vai andar de carro, andar de preferência com mais pessoas dentro do carro. Então nós temos muita oratória, muito discurso, muita conversa fiada de ecologistas e pouca ação. E as abelhas pedem, suplicam por ação, por atitude em prol da vida, em prol de nós mesmos. Aquilo que fizemos para a abelha estamos fazendo para nós. Então não é amor nenhum, é obrigação. Aí, mais uma. Só um exemplo para falar da diversidade de abelhas do Brasil. Está aí, né? Uma mamangada e a lampiolha. Olha, a abelha menor do Brasil é ainda menor do que os olhos da maior abelha do Brasil. Olha, a diversidade que nós temos de tamanho, de forma, de aromas, de perfumes, porque a abelha tem perfume, a abelha tem aroma, cheiro temos nós. A abelha não, é um animal extremamente perfumado. Alguém aqui já chegou perto de uma colmeia de mandaçaia? De marmelada? Não é isso. Mais uma? Tá aí. Abelha, a diversidade, eu coloquei para vocês, de tamanho. Desde a abelha lampiolus, que está entre as menores do mundo, uma abelha que a gente mal vê. Existe, faz mel. É lógico que não é em grande quantidade, mas faz mel. E nós temos aí outras abelhas como o ursu. Ursu significa abelha grande. Então são vários tipos de ursu, várias espécies de abelha ursu, todas na língua indígena. Praticamente quase todas as abelhas do Brasil eram conhecidas e reconhecidas pelos índios. Pode ver que os nomes são tudo, a maior parte, salvo raras exceções, são nomes indígenas. Mandaçaia, vigia bonita. Os índios achavam elas as abelhas mais belas das terras do Brasil. Jataí, Iatiaí, Iataí, gotas de mel, como diz a princesa Isabel, referenciando a elas. Né? E ela chegou no momento onde não está registrado, que ela teria dito que as verdadeiras princesas e rainhas do Brasil eram aquelas abelhas. É isso a gente viu agora com a morte da rainha na Inglaterra. Aquele que cuidava, ou que cuida do apiário, dos apiários do Palácio Real, foi lá oficialmente informar as colmeias que a rainha tinha morrido. Algo similar ocorre em terras do Nordeste brasileiro, parte do Norte, onde quando morre uma pessoa e que ele cuidava das urussus, e no livro do Bebê que Quer está escrito isso, se a pessoa não colocasse uma tarja, um pedaço de pano, de papel preto, de luto, a colmeia ia morrer. E uma vez em visita a ele falou para mim aquilo, eu falei, mas é verdade. Então, mas como é verdade? Eu falei, é claro que é verdade. Ele perguntou por que eu respondi, doutor, imagina só, se numa casa onde uma pessoa cuida das urussus, e ele morre, e ali os filhos, os netos, a esposa, quem quer que seja,
por respeito à abelha, for lá e colocar uma tarja preta dizendo que está de luto, é porque ele vai continuar cuidando das abelhas. Então é fato. É isso, gente, isso é respeito com os animais e sobretudo com as abelhas. Falei para vocês de cores, são as mais variadas, desde as cores metálicas, tem a abelha cruzeirense, a abelha azul, tem a abelha palmeirense, né? Tem a abelha até atleticana, fazer o quê? Né? Perfume, o aroma, imagina só o perfume que tem dentro das colmeias. Existe um tratamento chamado aromaterapia, tratamento através dos aromas, dos perfumes. E nós temos aí 300 espécies de abelhas sociais, cada uma com um perfume diversificado, com um perfume único. E esse perfume varia de região para região, de bairro da cidade para bairro da cidade. Porque ele está relacionado com abelhas, sim, mas ele está relacionado com as plantas que as abelhas visitam, com a água que ela colhe, com as resinas, com os óleos que ela traz para dentro da colmeia. Nós temos aí preferências por flores. Cada abelha tem preferência. Algumas são generalistas, visitam de tudo, né? Então muitas vezes a abelha apis é uma abelha que gosta de floradas intensas. E você vê numa certa florada onde tem muitas plantas, vou dar um exemplo, bombine. Parece uma cebolinha, uma florzinha amarela ou lilás, né? E as abelhas vão muito pegar pólen. E você tem lá uma plantação enorme daquilo e lote de abelha. Você planta uma única planta no teu quintal e às vezes a abelha não vem. Por quê? Porque ela é o seguinte, ela não vai lá. A quantidade é muito pouca, ela precisa de local onde o pasto é mais farto. Então tem espécies que têm preferência por grandes quantidades. Outras não, é o que tiver pela frente. E conforme o professor muito bem disse, né, a abelha está morrendo de fome. Está morrendo de fome. E a culpa é de quem? É fácil culpar as grandes empresas de negócio agrícola, é fácil culpar as empresas de venenos, é fácil culpar o desmatamento, é fácil culpar todo mundo menos a gente. Cada pessoa que se decide a criar abelha na vida tem que no mínimo plantar plantas, árvores, flores, árvores que produzem frutos, porque não só as abelhas, mas os passarinhos estão morrendo de fome. É preciso haver uma transformação no ser humano, para que ele possa ser chamado de apicultor, ou de meliponicultor, ou meliponicultora, se transformar. Diversificação de ninhos, tem abelhas que fazem seus ninhos aéreos, subterrâneos, dentro de paredes, dentro de ocos de árvores, nos mais diferentes locais. Defensividade. Tem abelhas que, se você chega lá e mexe com ela, você não aguenta ficar do jeito que a gente está aqui. Elas têm que se defender. E ainda de produtos. Mais uma? Os produtos são os mais variados possíveis. E só agora, de pouco tempo para cá, é que a gente encontra nas feiras, nos eventos, nas feiras, onde tem esses eventos, os produtos da meliponicultura. Que até então a gente não encontrava. Nós temos aqui na Eucaia hoje, presente aqui, que juntamente com outros colegas, são os que mais levam variedades de produtos das abelhas para os encontros. Então hoje a gente tem a oportunidade de comprar algo dessas abelhas, coisa que no passado não tinha. É igual o café de bacalhau, a gente sabe que existe, mas nunca viu. Outra? Aí, os vinhos, como disse a vocês, normalmente é uma regra, um oco de árvore. E a árvore tem que começar a olhar. Quanto mais velha, quanto mais idade tem a árvore, mais social ela fica. A árvore, quanto mais idade ela tem, mais social. E o contrário acontece com a raça humana. Quanto mais os cabelos vão ficando brancos ou sem nada, mais vão ficando isolados. E as árvores, quando vão ficando mais velhas, começam a oferecer os seus ocos como morada para os passarinhos, para os insetos e entre elas abelhas. Mais uma? Está lá a marmelada, a anterior vale para as outras espécies de abelha, e aqui para o grupo das crisomelitas, que são abelhas das mais perfumadas que tem. Mais uma? Ninhos subterrâneos. Algumas fazem ninhos entre paredes, de outros, igual eu coloquei para vocês. Outras fazem ninhos subterrâneos. Entradas que pode ter alguns centímetros, até 4, 5 metros de profundidade. Lembrando que não é a abelha que cava.
A abelha vai lá e aproveita um buraco pré-existente de um formigueiro, de um buraco de tatu ou de algo assim. Uma raiz que apodreceu e ficou ali o ovo. Já encontrei abelhas a 4,30 metros de profundidade. Manda sair da terra. O local ia ter que fazer uma barragem, iria ocupar, inundar aquilo dali, e a gente fez um pulo a 4,30 metros de profundidade para tirar uma sair da terra. Então está ali. E o mais interessante, elas fazem galerias, tubos, drenos por onde escoam o excesso de água. Que perfeição, a tecnologia. A tecnologia. Não vamos falar em tecnologia para poder impedir inundações das cidades brasileiras, não importa o tamanho da cidade. Nos asfaltos, onde tem pedágio, não são baratos, são bem caros. Aqui do lado nosso, para todo lugar, em todo estado brasileiro, não são capazes de construir drenos por onde a água da chuva possa escoar sem atravessar e cruzar o asfalto, causando acidentes e mortes. Tem, tecnologia tem, mas nós temos que usar. A abelha usa em prol da sociedade. A abelha usa toda a tecnologia disponível no universo dela em prol da sociedade. Mais uma? Algumas abelhas fazem um ninho aéreo, já está aí, falta uma, por favor, já está aí do ar. A outra pode ir? E ela voar. Mais uma? Normalmente, abelhas que fazem os seus ninhos aéreos são extremamente defensivas. Normalmente, são extremamente defensivas, a ponto da gente não aguentar trabalhar com ela com roupa normal, tendo que vestir roupa de apicultor. E algumas delas, como a guaxupé ou a própria arapuá, muitas vezes chega a cortar aquela roupa. Tamanha a força dessa mandíbula. É isso. Alguém aqui já experimentou mexer com arapuá? É interessante, né? É tido como praga por muita gente. Né? Praga. Ela está aqui há 130 milhões de anos, nós estamos há 3. Quem que é praga aqui, gente? Não dá, tem hora que a gente tem que parar para poder rever as bobagens que a gente fala ou que escuta. Para escutar você está de perto, mas tem hora que a gente que fala. A gente tem que começar a parar e rever tanta coisa errada que a gente fala da natureza, dos animais e das abelhas. Não existe praga ali. São abelhas fundamentais. São as abelhas que fazem o primeiro sinais quando vai reflorestar uma área. Elas são fundamentais para poder ir ali fazer aquela polinização. Elas são fundamentais para desbastar. Imagina um pé de pitanga. Alguém aqui já foi num pé de pitanga florido pela madrugada, quando o dia ainda nem nasceu? Já escutou o escândalo que as abelhas fazem? Aquilo não é barulho, aquilo é um escândalo. É uma sinfonia. As abelhas ali no pé de pitanga, elas vão lá para fazer a polinização, fazem a polinização sim, mas muitas daquelas flores que iriam dar fruto, elas vão lá e furam por fora, nesse momento, sem fazer a polinização. E aquela flor cai, sem dar fruto. Graças a isso a pitangueira não morre. Porque imagina um pé de pitanga carregado com flores igual ele fica. Se todas as flores se tornassem frutos, a ave não suportaria. Olha aí o trabalho fundamental da nossa arapuá. E ela poliniza muitas plantas. Pode ir? Por que essas abelhas não têm ferrão ou terceiro ferrão? São as abelhas nativas, as abelhas indígenas ou abelhas sem ferrão. Na verdade, elas têm um ferrão, só que atrofiado. Ao longo desses mais de 100 milhões de anos, essas abelhas foram mudando o comportamento e foram fazendo seus ninhos dentro do chão, dentro de ovos de árvores, dentro de paredões de pedra. E com isso, essas abelhas viram os mecanismos, foram desenvolvendo que era muito mais importante ter outros mecanismos de defesa do que o ferrão. Outros mecanismos, como mandíbula forte, como jogar ácido, a caga-fogo, oxotrigona tataíra, jogar ácido cáustico, dá queimadura de terceiro grau. Para mexer com um animal desse, nem com roupa de apicultor tem jeito. E produz um mel onde não existe nota intermediária, de 0 a 10, ou você ama ou detesta. Produz um pólen maravilhoso, e o seu próprio tem um perfume. Quanto mais você manipula, mais o perfume e o aroma toma conta do ambiente. Olha quanta coisa para se estudar. Quanta coisa para se estudar nos cursos de biologia.
Então as abelhas perderam o terrão ao longo do tempo. Não foi usando, atrofiou. Então para os homens vale a pena lembrar disso. Então o que não se usa atrofia. Mais uma. O realista junta as velas. Pode voltar? Não volta? Mais uma. Isso. O realista junta as velas. O pessimista se queixa do vento. E o otimista espera que o vento mude. E vocês, homens e mulheres aqui presentes. Pode abrir as coisas. Enquanto que vocês se enquadram, são pessimistas. No mundo de ontem e de hoje, não tem lugar para o homem e para a mulher pessimista, gente. Nada presta, tudo está ruim. Realista é aquele que tem o pé fixo aqui, olhar no horizonte, sabe que tem toda uma trajetória pela frente, avança dia a dia, momento a momento. Ou vão ser o otimista, que é aquele que acha que as coisas vão dar certo. O otimista é o tipo de pessoa que acha que as coisas vão dar certo. Mais uma. No mundo globalizado do terceiro milênio, onde as nações se unem, onde pessoas se unem, né? Onde até políticos se unem, tá vendo? Até políticos se unem, inimigos de passado se unem. No mundo de ontem e de hoje, só tem espaço para o homem e para a mulher entusiasta. Se pegarmos a tradução do grego, significa aquele, aquela que traz Deus dentro do coração. Viver com entusiasmo, criar abelha com entusiasmo, plantar como os agrônomos fazem com entusiasmo, o que é falar com entusiasmo de algo, namorar com entusiasmo, abraçar a esposa com entusiasmo, é isso, ter a oportunidade de viver com entusiasmo. Um certo rei mandou chamar um sábio e disse-lhe: sábio, quero que me responda a 3 perguntas. Pois sim, majestade, pois sim. Primeiro, quero saber qual é o momento mais importante da minha vida. Segundo, quero saber qual é a pessoa mais importante da minha vida. E qual a missão mais importante que eu tenho a realizar nessa vida. E o que o sábio respondeu para ele: qual é o momento mais importante da sua vida? Não vem falar que quando foi casado não, que daqui 2 anos eu pergunto se ainda continua sendo. O momento mais importante da sua vida, sábio, é o momento presente. É o único momento presente, presente lá do alto. Somente quem está vivo tem esse momento. O passado está no passado. O futuro a gente não sabe. Então vamos viver o presente. Quem gosta de passado é museu. Tem gente que vive no passado. Tudo é passado, é uma assombração na vida da pessoa. Liberta-se do passado, vive o presente, cada instante. E qual é a pessoa mais importante no mundo? E o sábio respondeu: majestade, a pessoa mais importante que existe no mundo é tu, majestade. É tu, cada um de vocês. E qual a missão mais importante que cada um aqui tem na vida? Ser feliz. Não tem como alguém de nós saber o outro feliz se a gente não for feliz. Então o momento mais importante, o momento presente. Pessoa mais importante, eu. Missão mais importante, ser feliz. Mais uma? Mais uma, beleza? Importância das abelhas. Já foi colocado aqui, a gente já falou disso. As abelhas, a água que nós tomamos tem o trabalho das abelhas. O alimento que nós tomamos no café hoje, o café que tomamos aqui na chegada, tem o trabalho das abelhas. O bife que vai para o nosso prato, os verduras, os legumes, tudo isso, esse ar que respiramos, tem o trabalho das abelhas. Em tudo tem os trabalhos das abelhas. Portanto, é fundamental. E as abelhas estão carregando a raça humana nas costas. O planeta só chegou nesse nível para poder receber a raça humana, porque as abelhas vieram 100 e tantos milhões de anos atrás, preparando o ambiente, que ainda era hostil, preparando tudo para que Jesus pudesse presentear cada um de nós com um planeta lindo, uma casa maravilhosa. E só não vê tanta beleza quem não quer. Mais uma. Causas do desaparecimento das abelhas. Não são poucas, mas vou me atentar apenas a 3. Mais uma. Defensivos agrícolas, agrotóxicos, venenos, chame do jeito que vocês quiserem, não me interessa.
é uma das causas do desaparecimento das abelhas. Ah, mas e daí? O que eu tenho com isso tudo? Quem aqui tem um quintal que seja minúsculo e que planta, que cultiva, além de flores, algum tipo de alimento? Importante, é fundamental. Quem aqui, quando vai na feira, ao invés de ir lá no mercado, anunciado, pode ter lá, compra de produtos orgânicos? Então é fácil atirar pedra. É fácil apontar o dedo e encontrar culpados. Mas parte dessa culpa também recai sobre nós. Porque se a gente tem um quintal que seja pequeno, que tem um espaço na janela, nós podemos plantar. Nós podemos cultivar. Sem agrotóxicos. Nós podemos comprar do orgânico. E com isso vai mudando a mentalidade. E com isso vai mudando as pessoas. Vamos descobrindo que o público e que nós, consumidores, estamos querendo um produto mais saudável, que não comprometa tanto a terra, que não comprometa a natureza, que não comprometa as abelhas. E é preciso que os apicultores e os meliponicultores comecem a se unir. União, para poder juntos buscar soluções e indenizações pelas mortes das abelhas. Porque enquanto tiver apenas um ou outro brigando sozinho, nós não vamos longe. Mas na hora que uma camada inteira de apicultores e meliponicultores e apaixonados por abelhas começaram a levantar as mãos e a voz e a gritar contra isso, as empresas de veneno terão que sentar com representantes dessa sociedade para discutir alternativas e até mesmo para indenizar perdas. As abelhas estão morrendo de fome, estão morrendo por excesso de veneno. Quando joga esse famigerado fumacê aí nas cidades, que mata tudo menos aquilo que deveria, além de consumir dinheiro público. Já fizeram as contas de quantos milhares de enxames estão morrendo em toda a cidade do Brasil? Algumas espécies resistem ao fumacê, outras não. Vou dar exemplo das que não resistem. Iraí. Iraí significa rios de mel. Iraí, rios de mel. Essas abelhas são rios de mel, estão desaparecendo das nossas cidades, porque não resistem ao fumacê. Todas as abelhas mirins, mirim significa abelhas pequenas, estão morrendo diante do fumacê. Elas moram ou moravam em muros, paredes, árvores das nossas cidades. Estão desaparecendo, estão acabando. E com isso, o mosquito Aedes aegypti continua aí, causando tudo quanto é doença. E as nossas abelhas acabando. Será que tem fundamento isso? Até quando que vai continuar? Mas se nós formos unidos, e se nós tivermos solidariedade, e começarmos a pressionar as autoridades políticas, nós podemos mudar esse cenário. E as abelhas esperam e precisam dessa nossa união. Elas clamam e choram pela nossa união, pela nossa atitude, para que as mãos desapareçam. Porque quem tem um meliponário pode ir lá no dia anterior, na noite anterior fechado, deixar 2, 3 dias fechado, coisa nesse sentido. Mas as abelhas que estão aí na natureza, não tem isso. Tem meliponicultores que pegam suas colmeias e levam para o sítio, quando vai ter o fumacê. Mas as abelhas que estão aí na natureza não tem disso. Outra, tons defensivos aqui, é uma grande causa. As queimadas. Fogo não pega no cerrado sozinho não, gente. Fogo não pega no campo sozinho não. Pode até ter um número muitíssimo pequeno de incêndios naturais. Os incêndios são criminosos na sua maior totalidade. Porque se alguém tem uma autorização dos órgãos competentes para poder fazer uma queimada que seja, e ele não consegue controlar aquela queimada, aquilo se alastra pelo campo, então está errado, é criminoso. Então temos que começar a rever isso. Ano passado, milhares de colmeias, significa bilhões de abelhas, indivíduos, cada uma alma, morreram queimadas ou por fome devido às queimadas. Ninguém pagou por isso. Quem pagou o pato foi as abelhas. Pagou com a própria vida. E quem começou o incêndio? Quem promoveu os incêndios? E as autoridades que deveriam estar preparadas para combater um incêndio nada fizeram. Eu sei o quanto é difícil combater um fogo em floresta.
Mas nós temos que começar a mudar isso. É preciso rever esses conceitos, porque o número de colmeias que morrem é muito grande. E falta pesquisa. Falta pesquisa. Qualquer número que a gente chutar de abelhas que morreram aqui é chute. Sabemos que foram muitas, mas quantas? Então está aí um passo aberto de pesquisas para as universidades. Pesquisas úteis, pesquisas que tragam benefício para as abelhas de fato. Florídeos, inimigo natural, e que aí cabe ao criador, ao meliponicultor, combatê-los. Então é um outro problema grave, né? E o último é a fome, como o professor já colocou. E nós temos que mudar hábitos, nós temos que plantar, nós temos que não cortar plantas à toa, nós temos que montar nossos meliponários em locais corretos, nós temos que tratar de abelhas. Tratar de abelhas. É preciso tratar das nossas abelhas para que elas não morram de fome, para que elas prosperem. E tem gente que vai lá e dá um litro de mel, de xarope, tudo uma vez só para a abelha, vai matar a abelha de excesso de alimento. E para isso é importante participar de cursos, de eventos como este de meliponicultura, para ver como cuidar dos animais. Mesma coisa deveria uma mãe, antes de ter um filho, né? Vai lá, faz um curso com a mãe dela, que vai ter a avó da criança, para ver como que cuida. Então, se você vai ter uma abelha, uma colmeia, que seja ela qual for, faça primeiro estudo, faça curso, aprenda como cuidar daquele animal. Outra. Clique em cima do áudio para mim. Se você clicar lá em cima, vai passar uma música. Só. Certa vez fui no Maranhão ministrar um curso, e um poeta participou do curso lá no sertão do Maranhão, e depois ele me presenteou com essa música. Essa música vai ficar aí no computador aqui, Osmar, pode passar para quem quiser, tá beleza? Que zoa e toa, parece um motim. É um alvoroço, um barulho, um zumbi. Um voo rasante daqui e dali. A operária cuida da limpeza, da alimentação, protege a colmeia, constrói a nação, faz na natureza a polinização. A abelhinha enfrentando um trabalho amargo de fel, da flor da florada tira o alimento e transforma a vida num pote de mel. A abelhinha enfrentando um trabalho amargo de fel, da flor da florada tira o alimento e transforma a vida num pote de mel. E a rainha comanda o enxame, delega as funções, cuida da harmonia, da direção, e é quem põe os ovos da reprodução. E o zangão não é um soldado, nem é diretor, nem é presidente, nem é professor. É muito importante, é o reprodutor. Pode pular? A abelhinha enfrenta no trabalho amargo de fel, da flor da florada tira o alimento e transforma a vida num pote de mel. A abelhinha enfrenta no trabalho amargo de fel, da flor da florada tira o alimento e transforma a vida num pote de mel. Pode pular. A abelhinha enfrenta no trabalho. Atividade de meliponicultura é uma das poucas no planeta que se assenta sobre os 4 pilares da sustentabilidade humana. Ela é social, ela é cultural, ela é ecológica, ela é econômica. Ela é cultural porque ela faz parte da nossa história. Quando ainda morávamos nos fundos das cavernas, já fazíamos uso dos produtos das abelhas. Podíamos não criá-las, mas fazíamos uso dos produtos das abelhas.
essa medicina que cura, que salva. É lógico que a alopatia é importantíssima, é fundamental. Mas temos medicinas alternativas, com poder de cura, de transformação gigantesco. E as abelhas estão inseridas nessa meliponicultura, nessa medicina. Então tá aí. Pode mais uma? Mais outra? Fala de cada uma delas. O que as abelhas produzem, gente? O que a gente for criar abelha para quê? Ah, por amor, tá ótimo, só pelo amor. Vai ser um meliponicultor robista, ótimo, fundamental. Nós temos vários exemplos de meliponicultores robistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, com sucesso. Mas nós podemos ter uma meliponicultura profissional, uma meliponicultura pungente, uma meliponicultura forte, que produz em quantidade e qualidade alimentos e remédio. Alimentos e remédio. Então nós podemos ter abelha para quê? Para produção. Vamos começar por cera. Hoje o mercado de cera está aquecido. Falta cera, tanto para apis e principalmente na meliponicultura. Mas não é simples produzir cera de abelha. Ah, é uma alternativa econômica? É. Mas se você conseguir produzir cera para o seu consumo, já está ótimo. Em alguns estados do Brasil começaram a desenvolver técnicas mais apuradas, com modelos de comércio diferenciados para a produção de cera de apis. Não foi para frente. Então, boa parte da cera nós perdemos para a traça. Olha, um apicultor, um meliponicultor, muitas vezes rotulado como profissional da atividade, perde a cera, um patrimônio desse, caro, raro, perde para a traça. Não dá mais tempo para viver como amador. Não dá mais para ser um apicultor amador, um meliponicultor amador. Nós temos que ser profissionais em tudo que vamos fazer hoje. O profissionalismo tem que estar na frente, na vanguarda. E tem espaço somente, e no futuro muito próximo, o apicultor, principalmente apicultor que não for profissional, e não quer dizer grande quantidade de colmeia, quer dizer uma ou N bem cuidada. Aquele que não for profissional está fadado ao fracasso. Ao fracasso dele e morte das suas abelhas, que deles não são nada. De Deus. Então, podemos produzir cera, podemos produzir mel. No passado falava em mel de abelha, lembrava somente do mel de Jataí e de Uruçu na região norte e nordeste, Jataí para cá. Qualquer outro mel que você procurasse, não tinha quem produzisse, não existia no mercado. De alguns anos para cá, quantos tipos de mel você tem, Gaia? Você vende? 25 tipos de mel de abelha diferentes, de espécies diferentes, é isso? 25 tipos de mel diferentes. Em que outro lugar do planeta nós temos isso? Em que outro lugar do mundo nós temos 25, 30 tipos de mel diferentes? E hoje com o mercado. Em 2008, eu fiz a primeira colheita de mel de escatotrigona, Mandaguari, Tubuna, né? E essas abelhas, eu criava muita apis, e essas abelhas acabaram, perdia uma colmeia de apis, eu armava uma caixa para pegar apis, e entrava no Mandaguari e falava, ótimo, fica aí. E aqueles bichos foi ficando, alguns deles eu tive cuidado de tirar os quadros, e ficou aqueles bichos ali. E ficaram por vários anos. Eu olhava, achava bonito, achava tudo bem. Um belo dia eu resolvi abrir aquela caixa, e me espantei com a quantidade de pólen, de própolis e de mel. E foi onde eu fiz a primeira colheita de mel de escatotrigona. Enchi vários baldes de mel, 8 baldes, cada balde de mel de 25 quilos. Eu falei, esse bicho está para criar. E aí foi onde eu comecei a falar, fui ministrar um curso no Instituto Federal de Minas, no Muzambinho, e eu falei, pessoal, ó, escatotrigona, Mandaguari, abelha do futuro. E o futuro chegou. O futuro chegou. É uma abelha que produz mais próprios do que apis. Mais próprios do que apis. É lógico que tem colmeia de apis, produz 2, 3 quilos de própolis. Mas nós temos que falar em média. A média é 1,5 kg, 1,2 kg. Uma Mandaguari, uma Tubuna, ela pode perfeitamente produzir 2, 3 quilos de própolis por ano. Só que ainda falta mercado.
Não basta produzir, é preciso que as universidades façam pesquisa mostrando a eficácia desse própolis. E produzir para quê? Se não tem pesquisa científica mostrando para que ele é bom. Então fica um apelo às universidades para começar a fazer pesquisa em cima das própolis, dos diversos tipos e espécies de abelhas sem ferrão. E essas abelhas estão podendo produzir mel. Hoje o mel tem um mercado aquecidíssimo. A quantidade de mel que você tiver, você vende, tanto de mel de apis quanto de abelha sem ferrão. Antes da pandemia, o mel de apis, aquele mel que é para exportação, ele estava valendo R$4,50 a R$5. Depois da pandemia está chegando a R$18 para vender em tambores, tonelada. Um de mel de apis. Olha, o brasileiro também, com a pandemia, começou a despertar para consumir produtos das abelhas, tanto mel quanto própolis. Na dor, na morte, tiveram que descobrir o quão benéfico é fazer uso dos produtos das abelhas. Então nós temos aí na meliponicultura mel para produzir, nós temos o pólen. Na verdade o pólen é aquilo que a gente compra no comércio, é pólen de apis, aquele pólen que a abelha pega nas flores, leva para a colmeia e antes de ele entrar na colmeia, o coletor de pólen pega. Aquele pólen tem em torno de 14% de proteína. Mas quando ele entra para dentro da colmeia e é transformado em pão de abelha, ele passa a ter 21% de proteína. Olha, transformação física e química que as abelhas fazem nesses grãos de pólen, transformando aquilo. O único alimento no mundo, juntamente com a geleia real, que tem todos os 21 aminoácidos naturais. Único. Não tem outro. E as abelhas nos oferecem isso. E quem cria abelhas sem ferrão tem a oportunidade única de consumir não o pólen, mas o pão de abelha. Para fazer esse tipo de tratamento. Existe tratamento chamado pólen-terapia. O tratamento é através de pólen, de comer pólen. Todo homem aqui presente, se viver 80, 100, 120 anos, vai ter câncer de próstata. Todo homem. Muitos vão morrer com outro tipo de doença, mas se fizer uma análise, ele está com câncer de próstata silencioso ainda. E se nós comermos pólen, isso passar a fazer parte da nossa vida, nós temos grande chance de cura ou de não desenvolver câncer de próstata. Apenas comendo pólen. Imagina o pão da vida. Nós podemos produzir própolis, geoprópolis. Já coloquei para vocês que uma escada de trigoura vai produzir 2 quilos ou mais de própolis por ano. Uma mandaçaia produz geoprópolis, mistura de terra com própolis. Pode produzir de 4 a 5 quilos por ano. O Bebeto vendeu esses dias geoprópolis, não vendeu? Vendeu 5 quilos por quanto? R$50. Tem mercado. Tem quem compra, tem quem vende. Um enxame de mandaçaia te dá tranquilamente no mínimo 4 quilos de geoprópolis por ano. Se vender nesse valor, R$200. Agora, se vender. Mas tem mercado. O mercado está começando a ficar forte nisso. As pessoas estão consumindo. Nós podemos criar abelha para vender enxame. Hoje, ainda é talvez o mercado mais pungente, mais forte da meliponicultura é vender enxame. Você compra uma mandaçaia, uma abelha da tua região, que vive na tua área, e você vai lá e multiplica essa abelha, registra tudo, não é isso? Faz todos os registros necessários para estar sob o guarda-chuva da lei. Sob o guarda-chuva da lei. E aí você vai vender essas colônias. Um enxame de mandaçaia, o professor Pereira, que é a maior referência que nós temos em criador profissional da meliponicultura voltada para a mandaçaia, ele consegue fazer 3 divisões por ano com um único enxame. O Giovanni em Cabo Verde também faz 3 divisões por ano. Então, olha que negócio economicamente viável. Um enxame de mandaçaia custa de R$250 a R$450. Olha, a meliponicultura que nos convida hoje a ingressar como meliponicultoras ou meliponicultores profissionais. Ela nos dá retorno econômico que dá para a gente viver. Nós podemos alugar a abelha para polinização. Aí escapa o trigona, a abelha do futuro, que o futuro chegou. Hoje está sendo alugado em torno de R$55 a R$70.
para produzir café. Imagina quanto de produção agrícola nós vamos aumentar. O café aumenta de 17% a 20% apenas com a presença das abelhas. É bem verdade que as indústrias promoveram e desenvolveram sementes que não precisam tanto das abelhas para poder ter produção. Mas a presença das abelhas aumenta a produtividade, aumenta a qualidade dos grãos, dos frutos, aumenta o sabor, aumenta a durabilidade desses nas prateleiras dos mercados. Então hoje, aquilo que era sonho, alugar minhas abelhas. A gente via muito falar que tinha aluguel de abelha. Estados Unidos e outras partes do mundo, isso é realidade. Aqui não era. E de alguns poucos anos para cá, tem pessoas se especializando, como é o caso do Marcelo Batata, em ter colmeias de escato trigona, mandaguari, tubuna, para poder alugar na época das floradas. Além de ele estar recebendo, colhendo mel, colhendo pólen e tudo mais, ele está recebendo por cada colmeia que aluga. Educação ambiental, lazer. Uma criança que você leva uma colmeia de jataí ou de qualquer espécie de abelha na escola, e a criança vê aquilo dali, e vê a rainha, e vê as operárias, e vê o que é mel, o que é pólen, o que é cera, o que é própolis. Essa criança não ateia mais fogo no cerrado. Ela se transforma. E a abelha vem ensinar as pessoas a serem humanas de verdade, a ter respeito. Nós podemos usar a abelha para o paisagismo, né? E ontem, quando cheguei com o Marcelo Viracati, ficamos hospedados lá na universidade, em Engenheiro Coelho, e que vi aquela universidade com aqueles campos lindos, aquelas árvores, e uma educação que eu não havia visto dentro de universidade nenhuma do Brasil. Você andando pelas ruas dos campos daquela universidade, e alunos e alunas te cumprimentar, bom dia, boa tarde, uma coisa normal, e que eu já tinha esquecido que tinha jovens fazendo isso. Então, aos representantes da universidade aqui, parabéns. Ali está sendo formado cidadão e cidadãs. Outra? Aí, produção de pólen. É o pão de abelha. Pólen é quando está chegando na colmeia. Pão de abelha é isso. Pode passando. Ele te mandava ali. Está aqui, abriu um pote desse jeito ali dentro, tá tudo ali. Como que você prepara isso? Você tira daquilo dali, se você não tem um secador profissional, você coloca aquilo na bandeja, coloca um pano por cima, coloca no sol, deixa lá mais ou menos umas 4 horas, depois vai lá com a mão limpa, esfarela aquilo dali e deixa 3 dias de sol. Você pode guardar por 6 meses e não vai ter fungo nenhum. É lógico que quem tem os secadores, coisa profissional, coisa que usar na apicultura, vai usar aquilo. Mas nós estamos falando de pessoas que não têm isso. E o secador é caro. Pode passando? Pode passando? Mais uma. Podemos produzir geoprópolis. O Bebeto colocou R$50 o quilo. Né? Agora tem que tomar cuidado, gente. Não é porque eu estou produzindo geoprópolis que eu posso fazer uso humano. É preciso fazer análise daquilo. Porque as abelhas que produzem geoprópolis, são os ursus, as mandassaias, elas também visitam barro, argila, areia, pegam tudo isso, mas também visitam ou podem visitar fezes. E isso vem com corpão fecais. Então por isso é importante pegar aquele lote antes de fazer algo para uso humano e fazer uma análise laboratorial disso. Isso também vale para própolis de escapa trigona, principalmente criadas em cidades onde não tem rede de esgoto, jogado no rio. Cuidado com o geoprópolis também de mandaguari, de tubuna, criadas nessas cidades onde o esgoto cai no ribeirão dentro da cidade. Elas vão lá pegar água, contaminam o própolis que elas produzem. Temos oportunidades de ganhar dinheiro com a atividade, mas temos que ter responsabilidade. Mais uma? Pode ir? Aí fui ministrar uma palestra em Escola Rural de Varginha, não lembro mais o tema da palestra,
Eu sei que os alunos me mostraram ali uma jataí na parede da escola, e no ano seguinte aquela escola não ia funcionar mais como escola, ia acabar, eles iam mudar para a escola urbana. E aí a gente foi lá, pode passando, mais uma, mais outra. E aí a gente tirou aquela jataí que sempre carrega no carro umas caixas vazias, ferramentas, e a professora está lá atrás, aquela de branco lá atrás, chamou Marli, e aí temos o nome para a Comed, Marli, em homenagem à professora que autorizou os alunos a ficar não só numa palestra sobre o tema que eu não me lembro mais, mas ficar lá praticamente uma manhã inteira e parte da tarde, mexendo com abelha e com o reconhecimento de passarinhos da escola. Então está aí a educação ambiental, muda a vida de uma criança, de um jovem. Outra? Você foi na Terra de Israel? Mais outra? Mamangava. Lembre-se, Mamangava vai ser, num futuro muito próximo, a abelha do momento. Mamangava é uma abelha que até agora, no Brasil, a gente não tem quem cria. É uma abelha fundamental para algumas culturas, sobretudo do maracujá. E algumas espécies de mamangava são muito fáceis de manejar. Aceitam facilmente multiplicação de enxame, mais do que os 3 por ano. E vai ter demanda. Então, para aqueles que querem isso, vão participar do curso quando a gente fizer lá, possivelmente em Franca. Vai ser sobre abelhas solitárias, entre elas a mamangava, porque mamangava pode ser solitária, mas pode ter 100, 200 abelhas juntos numa colmeia. Mas por que ela é solitária? Porque ela começa tudo com uma princesa, que foi lá, cruzou com o macho e inicia formando um ninho sozinha. E podemos chegar depois de ter até 200 ou mais abelhas ali dentro sob o comando dela. Então, a abelha é interessante de começar a estudar e começar a pensar em criá-las de forma racional, dentro da lei, para que a gente possa ter um mercado promissor no futuro. Mais uma? Pode ir? Pode passar? Aí só para falar de números de exploração. Alguns exemplos de meliponários, né? Na região amazônica, eu vi que o pessoal coloca em cima da colmeia, um lado com a madeira mais alta, e aí, olha lá, região que chove muito, a água não fica encostando em cima da caixa. Umas medidas simples e eficazes. Pode passando? Homenagem ao nosso inesquecível professor Kerner. Foi ele que trouxe a abelha africana para o Brasil, a mando do governo brasileiro. Não foi nenhum aventureiro, não. E é graças à abelha africana que veio para cá em 1956 é que nós temos hoje essa meliponicultura forte e que está cada vez mais profissional. É lógico que tem opiniões contrárias e eu as respeito. Mas lugar nenhum do mundo a abelha está saudável como aqui no Brasil, ainda. Porque em boa parte do planeta, mesmo aqui na Argentina, onde predomina apenas a abelha Europa pura, na Europa, América do Norte, muitas das abelhas já não respondem mais a tratamento de antibióticos. Porque as doenças são muitas e o tratamento é antibiótico. E as nossas abelhas, quando manejadas adequadamente, com profissionalismo, como fez o Robson Haad lá em Mato Grosso, média anual de 96 quilos de mel por colmeia. Aponta um lugar no mundo onde dá isso. Um único lugar no mundo. Recorde mundial. O Gustavo no Mato Grosso do Sul também, batendo recordes de produtividade com essa abelha africanizada. E foi graças a ele que a gente tem isso. Mais uma? Estudem. Que cada homem, que cada mulher aqui presente hoje morra de estudar todos os dias. Para que todos os dias renasça um homem novo, para que todos os dias renasça uma mulher nova, num nível de conhecimento que liberta, que transforma, que edifica, num nível de conhecimento que constrói. No passado era difícil encontrar um livro de apicultura e de meliponicultura. Eram caros, entre aspas eram caros, porque o conhecimento tem que ter valor. Mas não achava para comprar em lugar nenhum. Hoje não. Digitais de graça. De graça. Nos grupos de WhatsApp correm livros maravilhosos. De graça. Mas é preciso que a gente sente o bumbum na cadeira e estude. E leia.
Então conhecimento nós temos acesso a ele. Está muitas vezes diante de um clicar de dedo. E é preciso que a gente estude, para que a gente não fale bobagens, para que a gente não faça com que as pessoas ingressem numa canoa furada. Outra, está aqui, queremos criar abelha. Temos que ter, a primeira coisa, um pasto para as abelhas. É isso. Fundamental que tenhamos um pasto. Plantar, não devastar, não consumir muito, mudar atitude, ser ecologista de fato. Precisamos ter um manejo adequado. Hoje também nos grupos de WhatsApp, no Facebook, a gente vê filmes, vídeos muito interessantes, com muito conhecimento, filmes que trazem coisas que vão fazer da gente um meliponicultor melhor. É claro que tem que ser seleção, tem que assistir vários e tirar conclusões. É isso. Nem todo mundo e ninguém é dono da verdade. Mas é fundamental que a gente tenha manejo adequado. Quando eu comecei a produzir próprios de árvores, a orientação da Emater era o seguinte: colocar um palito de fósforo entre a tampa e a melgueira. Um palito de fósforo. Hoje a orientação é colocar o quê? Existem coletores tiripõe, existem outros coletores de CPI inteligente, coletor de próprio inteligente. O sarrafo hoje é de 2,5 centímetros. E ele não é colocado mais entre a tampa e a melgueira, ele é colocado entre as melgueiras. Olha, mudou, é manejo. É manejo. No passado o próprio não tinha comércio, hoje tem. Então, e a questão da genética. Na arte está cada vez mais forte. A produção de rainhas está cada vez mais forte, a seleção genética para aquilo que a gente quer, de abelhas mais resistentes a doenças, mais resistentes a inseticidas, mais resistentes a vários tipos de doenças e outras mais produtivas para próprios, para mel. Então a genética na arte está muito forte. E também eu já começo a ver, por onde eu ando, meliponicultores fazendo seleção genética das suas jataí. Olha, eu vou começar a selecionar aquela que produz mais. Olha que coisa linda, lá no quintal da casa dele, fazendo a seleção genética. Criadores no norte do Brasil, com ursuas, vários tipos de ursu que tem lá, fazendo a seleção genética para ver qual produz mais mel. Então o futuro da genética da meliponicultura está aberto. Está aberto. E a gente, quando começa a criar abelha, se você tiver 10 enxames de jataí, da mesma espécie, na mesma região ali, você vai ver que cada uma tem um comportamento. Algumas mais defensivas, outras menos, outras produzem mais, outras menos, outras resistem mais ao ataque da abelha-limão, outras resistem menos. Então nós temos que começar a trabalhar essa questão da genética. E mais uma vez, as universidades são chamadas a serem parceiras, a serem realizadoras. E se elas não entrarem, ficarão para trás. Se as universidades não entrarem nisso, ficarão para trás. O meliponicultor, hoje, com o celular, com os grupos de WhatsApp, eles estão fazendo pesquisas interessantíssimas. E pesquisas que têm resultados divulgados a nível social e total. E que não ficam restritos dentro das paredes frias de muitas universidades. É claro que temos pesquisadores como o Dr. Spencer, doutora Gena e outros tantos, né, que fazem pesquisas fundamentais e que atendem aos meliponicultores. Mas tem muita pesquisa desperdiçada. Outra, tem ferramentas boas. Vai criar abelha, tem ferramentas boas. Chega de gambiarra. Faz lá. Vai transferir uma abelha de uma isca para a colmeia, tá tudo. Vai lá, faz a lista do que você precisa. Na hora que vai transferir, te lembra do que precisa. É um amadorismo, imperando e falando mais alto. Mais uma. Vai pensar antes. Tudo aí. Cuidar das ferramentas nossas, gente, é fundamental. Separar a ferramenta para mais outra, para aquilo que a gente quer. Separar só para as abelhas. Pode ir lá, pode passar?
Pode passar? Pode ir lá. Rainha, operária, isso aqui nós vamos falar no outro dia. Pode passando para chegar no slide mais perto do final. Lá dentro é dividido por faixa etária. Cada abelha trabalha de acordo com a faixa etária, com a idade que tem. Uma abelha, ela pode voltar a fazer um trabalho que ela já fez, não com aquela maestria. Mas uma abelha nunca pode saltar, deixar de ser faxineira e virar campeira. Ela é campeira no final da vida, quando ela já viveu bastante, e aquele trabalho lhe coloca em riscos constantes de morte. Mais uma. Pode passando. Pode passando. Vai lá. Alguns exemplos hoje eu dei pelo Nordeste. Começa tudo, pode passando. Nas paredes. Pode ir lá. Parou? E já caminhando para o final da nossa apresentação, comemorem suas vitórias. Cada um de vocês, homens e mulheres aqui, que foi pegar um enxame, e pode não ter dado certo ou deu certo, não importa. Comemorem cada vitória que vocês tiverem. Quando tropeçar na rua, comemore essa vitória de ser capaz de se colocar de pé e caminhar. De ter vindo, saído de onde estava para poder vir para um evento como esse. É uma vitória, porque muitos não tiveram nem conhecimento do evento, outros não puderam vir. Comemorem cada vitória que vocês tiverem. Porque à medida que a gente vai comemorando as nossas vitórias, elas vão se fixando em nós. E depois nós nos tornamos homens e mulheres vitoriosos. Ela entra no nosso DNA, faz parte da nossa vida. Independente de você estar saudável ou doente, comemore a vitória de quem está vivo. É isso, gente. É uma oportunidade única. Única. E ainda está vivo em terras do Brasil. Olha que coisa! Isso é absurdamente bom. E ainda está vivo e ser meliponicultora ou meliponicultor. Ter a chance, a oportunidade que muitos não tiveram. Por embora daqui sem sequer saber que existe Jataíma da saia. Comemore cada vitória de vocês. Porque elas vão se repetir para que se tornem humanos vitoriosos. Mais uma. Está aqui o nome, o e-mail, o telefone. Entro pouco no e-mail porque eu apanho demais o celular, mas respondo todas as mensagens WhatsApp. Beleza? Então vou contar uma última história para que a gente possa enterrar. Em um rio de difícil travessia, um barqueiro de nome Elias ganhava vida, transportando pessoas de um lado para o outro. Em uma tarde, onde o vento soprava com intensidade, adentrou ao barco 2 passageiros, um homem e uma mulher. Ele, um advogado, ela, uma mestra, uma professora. A viagem mal se iniciou, e ele, querendo tomar conta de toda a situação, perguntou: barqueiro, o senhor entende de lei? Não entendo, não, senhor. Que pena, barqueiro, o senhor perdeu metade da sua vida. A mestra, a professora compadecida, querendo ser social, também entrou na frota. Barqueiro, o senhor sabe ler? Barqueiro, o senhor sabe escrever? Não sei, não, senhora. Que pena, barqueiro, o senhor perdeu metade da sua vida. Surpreendidos por uma onda, o barco virou. E o barqueiro, um tanto ofegante, gritou: o senhor e a senhora sabem nadar? Não, não sabemos, não, senhor. Que pena, vocês perderam a vida inteira. Obrigado. É isso que eu quero fazer aqui. Beleza, né? Ouvir uma mensagem tão bonita como essa, né? Só os olhos e o coração apaixonado pelas abelhas e pela vida que pode irradiar tanta amorosidade assim. Vou pedir para o doutor Rosseto vir aqui e escolher um presente para o professor Maurinho, fazendo a gentileza. E aqui eu já estou sorteando um número aqui, ó, 178. 178. Valendo um boné da associação, o professor Lionel, que ele não pôde vir, ele tinha planejado de vir, mas não pôde vir. Mas, então vamos assistir a mensagem que ele enviou para nós, para esse evento. Eu peço também ao William para já vir para cá. Meu caríssimo Osmar, desejo cumprimentá-lo
e também à Secretaria da Agricultura e o IAC pela realização desse importante evento em prol das abelhas. Lamentavelmente não me foi possível participar fisicamente desse evento, mas eu desejo que seja realizado um belíssimo congraçamento e uma boa troca de ideias em relação à participação das abelhas na natureza. A principal atividade das abelhas, que é a polinização, ela é a responsável pela reprodução de todas as plantas e, no caso, essas plantas que nos fornecem os alimentos, que nos fornecem a sombra das árvores, os remédios. É importante destacar que, graças às abelhas, essa reprodução é realizada. Nesse dia importante, eu gostaria de desejar a todos um bom congraçamento, uma boa oportunidade de troca de ideias e que seja preservada a vida das abelhas, que elas sejam protegidas em prol do meio ambiente e do homem. Muito obrigado, felicidades a todos. O professor Kerr, né, que o professor Maurinho citou aqui, né, ele foi homenageado em 2019, né, no Dia da Abelha de 2019. E o professor Lionel, nosso patrono, querido amigo, entusiasta da apicultura e da meliponicultura, ele foi homenageado, né, em 2019 também. Esteve aqui conosco e nos apresentou uma belíssima mensagem, né? E agradecemos a todos que estão nos acompanhando também pelo canal do YouTube da CAT. Só alegria, amigos do canal. Hoje aqui, olha, o assunto é melíferas, tá? Todo esse pátio aqui são pessoas que vendendo produtos de abelhas melíferas. Hoje aqui no IAC Campinas está central, aí muita gente já viu no canal a gente falando da importância do IAC, de mudas frutíferas, cursos e outros, tá? E hoje o assunto que é debatido que são melíferas, tá? Abelhas sem ferrão, tá? Cafezinho original, tá? Vamos voltar para a palestra. Vamos lá. E ali, como ele era natura, eu acompanhei isso, ela era retirada, depois era colocada no embalagem intermediária e ficava numa geladeira de isopor ou sob refrigeração até ir para o local final de acondicionamento, tá? Ali se tentou fazer isso pensando